ela é para vir para dizer que sim, povo de Israel, Israel foi eleito por quem? Por Deus. Primeiro ponto. E Deus não erra, ele é perfeito. Como, então, Israel, naquele momento, acabou crucificando, participando da crucificação, de forma ativa e sendo omissos? Então, como uma coisa pode condizer com outra? Vamos então começar a lição. Fiquem aí com essa pergunta, que ela será respondida ao longo da lição. Na lição mesmo, temos uma pequena explicação sobre John Nelson Darby. Ele é de 1800 a 1882. Ele foi o pai de um movimento que começou na Inglaterra, se expandiu pelo mundo. É o dispensacionalismo. O dispensacionalismo ele não tem origem bíblica, tá? Não tem uma base bíblica, mas ele tomou fôlego, tomou força, e muitos pastores conservadores dos Estados Unidos foram apanhados por esse movimento. Então, criou-se até um livro bem popular conhecido como a Bíblia de Scofield. Os principais ensinos do dispensacionalismo são interpretação literal do texto da Bíblia. E todos os irmãos sabem que toda vez que fazemos uma interpretação literal, exatamente como está escrito, caímos em erro. Porque há muitas situações aqui, não só de tradução de uma língua para outra, mas também porque há uma mensagem subliminar nas sombras. Não diria nas sombras, mas uma mensagem que está por detrás, que eu preciso pensar, me concentrar para interpretar. Há uma necessidade de interpretação para se chegar ao resultado. Então, a interpretação literal do texto é falho. Divisão do ensino das Escrituras em 7 dispensações. Então, mais tarde, na sua casa, se tiver curiosidade e interesse, pode pesquisar essas 7 dispensações a que esse movimento acredita. Deus tem 2 povos distintos, a nação de Israel e a igreja. E nessa lição veremos que isso é falso. Só existe um povo, o povo de Deus. Ensina o arrebatamento secreto da igreja no fim dos tempos. Então, de repente, você está do lado do seu irmão, da sua irmã, do seu companheiro, do seu amigo, e você fica e ele vai, e de repente some. O arrebatamento secreto. Isso não tem base bíblica. Defende que Deus tem um plano terreno para a restauração da nação de Israel. Mas, restauração da nação de Israel? E a nossa restauração? Somos também povo de Deus. E não somente o povo de Israel. Não há separação entre Israel e o povo. É o mesmo povo. O povo de Deus é um só, compreendendo os crentes que viveram no Antigo Testamento e os que vivem no Novo Testamento. Há um só rebanho e um só pastor. Paulo, em Romanos, ele fala a esse respeito. Então, Deus não tem 2 povos distintos, mas somente um povo. Então, nós cremos nisto. E isto está mais do que provado. Se você prestar atenção, desde o Antigo Testamento, há toda uma sequência de informações e de posições e de direcionamentos e de apontamentos que vão levar a Cristo. E o modo como foi a crucificação. Então, não é algo que está nebuloso. É necessário que se estude, é necessário que se observe, é necessário interpretar, sim, é necessário.
É necessário um trabalho de inteligência para se chegar nesse contexto. Então, o dispensacionalismo não tem base bíblica. Isso é uma informação para que vamos provar, então, que, sim, Israel é um povo eleito por Deus, mas se Israel errou, não foi um erro de Deus. Deus acertou, porque deveria ser assim, e ele mostrou desde o início. Israel, sim, é uma nação privilegiada. Não acham? Desde o começo, o povo de Israel tem apenas um único Deus. Vejam, ele era um monoteísta. Todo o resto dos povos no entorno de Israel eram politeístas. E muitos até com infindáveis deuses. Os romanos, então, acreditavam, acho que nos 30, 40. E se brincar, se você precisar fazer a contagem, deve ser mais. Se eu for para a Ásia, muito mais. Então, é uma coisa estranha, né? Mas o povo de Israel, uma nação privilegiada. E aqui na lição, meus irmãos, nos mostra várias situações. São 9 privilégios. Vou colocar todos aqui. Ok. São os descendentes de Israel. Lá em Gênesis 32, 22, 28, há uma situação em que Jacó precisa passar o seu povo, pelo menos parte dele, através do rio. E ele tem lá um embate. Eu queria que um irmão pudesse ler Gênesis 32, de 22 a 28. Vou pedir ao diácono de plantão que possa trazer o microfone para o nosso Marquinhos possa ler. Ele vai ficar de pé e vai ler Gênesis 32, de 22 a 28. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val do Jacó. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixe-me, pois já rompeu o dia. Então respondeu Jacó: Não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó. Amém. Podemos se sentar, meus irmãos. Então, a gente tem que observar que a ênfase aqui não está em Israel e também não em Jacó, mas ao povo de uma maneira geral, porque era a geração vindoura. O povo escolhido e adotado por Deus. Israel não se fez povo de Deus, mas o Senhor é quem o constituiu. A nação de Israel. Tudo começa com Abraão, sedimenta-se com José, cresce até o ministério de Moisés. Era uma nação insignificante e sem expressão. A diferença fundamental era que Israel era povo escolhido. Veja, meus irmãos, que começou em Abraão. Com Abraão, era apenas uma família que partiu de um ponto A para um ponto B, mas era apenas uma família. Eram poucos. E desse poucos começou a crescer, a crescer, a crescer, mas era ainda um povo pequeno.
E Deus escolheu aquele povo e cuidou daquele povo, porque foi adotado por ele. Esse é meu povo. Vou guiá-lo, vou apacentá-lo, vou cuidar dele. E veja como Deus cuidou do seu povo em todo um momento, desde a época de José, no Egito, Moisés. E desde então, não o deixou dele, não deixou ele de lado, sempre cuidando do povo, sempre cuidando dessa nação, sempre guiando ele. Tiveram a presença gloriosa no Senhor. Deus se fez presente com Israel na nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. Deus estava presente com seu povo 24 horas por dia. Vou pedir mais uma vez que o irmão possa ler Êxodo 40, 34 a 37. Dessa feita, eu vou pedir que o microfone seja levado ao irmão Moisés. E ele vai ler para nós, vai ficar de pé e vai ler Êxodo 40, de 34 a 37. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém. Olha que interessante. Deus guiava esse povo. Que direção eles têm que tomar? Se alguém aqui foi militar e pode entender isto, ou um cartógrafo, imagine então tomar uma direção errada de 5 graus no deserto. Um dia de caminhada vai ser o resultado de quantos quilômetros de distância do alvo pretendido. Eles não sabiam para onde estavam indo. Deus sabia. Deus os guiava. Deus cuidava deles. Deus estava com eles. E de noite, aquela nuvem se transformava em nuvem de fogo. Qual era o povo do deserto que iria tentar batalhar contra aquele acampamento? Me diz aí. Quem era o povo que iria combater aquele povo que estava de passagem? Não havia como enfrentar aquele povo. Iriam ficar tomados de medo. Era Deus presente, cuidando do seu povo. E havia outros e outros e outros sinais. O maná no deserto, Deus cuidando do seu povo. A água que brotou da rocha, Deus cuidando do seu povo. Quando os fez passar pelo Mar Vermelho, Deus cuidando do seu povo. Deus sempre presente. Depois que entraram na Terra Prometida, Deus sempre esteve com seu povo. Sempre junto. Apesar de, vez ou outra, aquele povo errar e pecar e se desviar do caminho, Deus via, o repreendia, mas cuidando dele, como um pai cuida do seu filho. Receberam as alianças de Deus, este é o assunto. Deus vem e faz uma aliança com o seu povo. Esse povo permanece nessa aliança, mas lá na frente se desvia do caminho e vai pelo mau caminho. Mas mesmo assim, Deus vem, repreende esse povo como um pai repreende um filho. Se seu filho faz uma peraltice, você vai e o repreende. Chama ele a razão. Meu filho, está errado. Esse é o caminho que deve seguir. Mas você o repreende. Deus repreendia o povo dele. E lá na frente, conduzia uma nova aliança.
Vamos pegar um exemplo, Davi. Não, melhor. Êxodo 19 e 20. Eu lerei. Vou dar uma. Pegar aqui o Êxodo. Capítulo 19. Vou colocar na nova vista atualizada. NT Ara. Ok. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Apenas os 10 versos iniciais é mais do que suficiente para que vocês possam entender. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou. E lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque o terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E na história de Israel temos muitas e muitas alianças tão intensas, tão presentes, tão fortes. Receberam alianças de Deus. Receberam a lei de Deus. A lei de Deus, Torá, simboliza a vontade revelada de Deus para Israel. Lei espiritual, civil, cerimonial. A nação era uma teocracia cujo rei era Deus, mesmo após a implantação da monarquia. Deus sempre estava presente com seu povo, o tempo todo, em todos os instantes. Não o deixava, de maneira alguma. Receberam o privilégio do culto. Olha que fantástico. Culto fez de Israel uma nação sacerdotal, um povo que adoraria exclusivamente a Deus. O exemplo disso está no tabernáculo, no templo de Salomão e Jesus. A adoração a Deus foi um privilégio exclusivo de Israel. Todos os outros povos no entorno eram politeístas, pagãos e ignorantes nesse ponto. Mas eles receberam esse privilégio, o privilégio do culto. Receberam as promessas de Deus. Gênesis 17, 7 e 18, 10 a 14. E Romanos 9, verso 9. Há na Bíblia cerca de 46 grandes promessas concedidas exclusivamente a Israel. Era conhecido como o povo da aliança ou o povo da promessa. Romanos 9, verso 9. Diz assim: Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Há muitas promessas na palavra de Deus. Muitas e muitas, muitas. E Deus o cumpre a todas.
muitas alianças, e sempre Deus é quem cumpria a todas. De outra parte, o seu povo, por um tempo, cumpria essas promessas, cumpria essas alianças, mas de vez em quando se desvirtuava. E Deus vinha com sua misericórdia, com sua enorme misericórdia, buscava tirá-lo da lama e fazê-lo caminhar novamente no caminho correto. Pais ou ancestrais crentes. Não existe privilégio maior do que uma ascendência espiritual que teme a Deus. A Israel pertence os patriarcas da fé. Vocês já perceberam como é importante na família um avô, uma avó que é temente a Deus? O quanto esse avô, essa avó, fica sendo o pilar da família. E por muito tempo, ele é uma fonte de sabedoria. Uma sabedoria que não é dele propriamente, é de Deus. Repararam como há famílias e famílias? Aquela família que tem esse avô, essa avó, é fantástico. Quando tem, incrivelmente fantástico. Seus filhos, seus netos têm um baluarte, um farol. Assim era o povo de Israel. Tinha os patriarcas da fé, sempre ali, buscando a palavra de Deus na Torá, sempre buscando a Deus, mostrando aos mais novos o caminho correto, o caminho que se deve seguir. Infelizmente, há jovens que tomam medidas erradas, mas eles tinham os patriarcas da fé ali para mostrar-lhes o caminho. O povo de Israel o tinha. O Messias, pois, dos judeus, Cristo derivou sua natureza humana. Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu e Deus escolheu aquela nação para ser o veículo da encarnação. Jesus era judeu. Veio do povo. Isso é outro privilégio fantástico. É claro que eles não reconheceram isto, mas sim, Jesus era judeu. Veio de Judá. Mas aí fica a pergunta: apesar de tantos privilégios, Israel fracassou. Quando o Messias prometido veio, Israel o rejeitou. Veio para o que era seu e os seus não receberam. João 1:11. Os judeus rejeitaram a Jesus, matando-o numa cruz. Israel fracassou. Fracassou. E Deus fracassou? É aqui o ponto da pergunta. Não fracassou. O verdadeiro Israel era Deus? O verdadeiro de Israel de Deus. O fracasso de Israel significava um erro nos planos de Deus? Paulo responde: de modo nenhum. A palavra do Senhor é infalível. Paulo, então, apresenta dois ensinos fundamentais na sua teologia. O verdadeiro Israel de Deus não é quem nasce judeu, mas quem é filho das promessas ou quem nasceu segundo o Espírito. Paulo diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho.
e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. O fato de Israel rejeitar o Messias não significa que a palavra de Deus tenha falhado. E não falhou. E observa que, desde o Antigo Testamento, sempre há o apontamento para Jesus. Jesus é o alvo, o tempo todo, indicando Messias, o Messias. E há uma diferença entre ser um descendente natural de Abraão e os filhos espirituais de Abraão. Observe que o povo de Israel foi adotado. E nós também somos adotados. E somos tão filhos quanto o da carne. Se um casal, tendo filhos da carne, adota um outro, terceiro ou quarto filho, esse adotivo, você pode observar que muitas das vezes ele tem o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo valor. Não é? Quanto mais nós para Deus. Os mesmos direitos, os mesmos deveres. O mesmo direito à herança. Sim. É um filho. Não só perante os homens, mas perante Deus. Então nós também temos direito a essa herança. A igreja ou Israel de Deus é constituído por todos os que creem em Jesus e consequentemente são filhos de Abraão. Eu creio em Jesus. Jesus é o meu Salvador. Creia também, Ele é o seu Salvador. E por isto, Messias, sim, é o nosso Salvador. Somos filhos. Filhos da promessa. Filho dessa aliança eterna, longânima. O verdadeiro Israel de Deus, povo, não é quem nasce judeu, mas é quem filho da promessa, ou quem nasceu segundo o Espírito. Creia nisso. Você é filho. O verdadeiro Israel de Deus é formado por pessoas escolhidas por Deus de todas as nações da terra. Paulo argumenta, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Está em Romanos 9, de 11 a 13. Três coisas. Deus escolheu a Jacó em detrimento de Esaú. Quem escolheu? Deus. Ele tem poder para isso? Sim. Ele tem o direito de fazer isso? Total. É Deus. Por que não? Deus fez essa escolha antes deles nascerem. Deus sabe tudo. Desde a fundação do mundo, Deus já me escolheu, já escolheu você. Já sabia a sua índole, já sabia para o que você serviria. Deus é perfeito e eterno, desde o início até o fim. Essa eternidade remonta o passado e remontará o futuro. Deus é eterno. Isso é eternidade. Deus é infinito. E ele fez isso para mostrar que a sua escolha soberana era incondicional. Isto é, não dependeria do que eles iriam fazer quando vivos. Mas Deus escolheu certo? Com certeza. Deus é infalível. Não esqueçam disso. Nós somos falíveis, nós somos falhos.
Nossas decisões são falhas. Sim, porque somos falhos, somos pecadores, mas Deus é infalível. De vez em quando cometemos burrada. Sim, cometemos. Meu irmão, o microfone para o irmão Tiago. Mas observem que Deus nunca falhou. Mesmo quando o povo de Israel falhou em não perceber que Jesus era o Messias, ele não falhou, porque era esse o propósito de Deus. Jesus era necessário que fosse para a cruz. Para nascer dali, a nova aliança que está até hoje sempre estará. Fazendo uma conclusão com suas palavras, né, presbítero? Pelo que eu estou entendendo, é uma dúvida, né? Uma dúvida que eu tenho. Claro que não sobre o nosso Deus, né? Claro que o nosso Deus é o nosso Criador, nosso maravilhoso Pai, mas a minha dúvida é assim: se, claro, Deus ele não falha, mas será que o nosso Senhor ele teve um propósito para aquele povo ali, né? Por exemplo, se Deus ele pode eleger para punir aquele povo? Se ele pode eleger para a punição, por que então elegeu para... Fez o povo eleito, escolheu aquele povo? Deus tem suas razões e muitas das vezes nós não entendemos a sua economia e a sua vontade. E ficamos sempre à mercê de dúvidas. Mas tenha esta certeza: Deus não falha. Não é que tenha eleito aquele povo para a perdição. Daquele povo, muitos creram em Jesus. O microfone para o irmão Max. Mas houve um povo que falhou. Não foram todos que falharam. Foi uma boa parte, sim. Mas houve uma parte considerável que creu. E creu até o fim. Presbítero, esse ponto, né, o verdadeiro Israel de Deus, que é o ponto 2 da lição, ele vai dizendo, né, o verdadeiro Israel de Deus não é quem nasce judeu, mas quem é filho da promessa, ou quem nasceu segundo o Espírito. A gente sabe que quando nasce, né, o filho de Abraão, a promessa de Deus é para que em Isaque, né, seria chamado os descendentes de Abraão, quer dizer, os filhos da promessa. Só que a gente sabe que Abraão, se a gente diz aqui de Deus dá uma ajudinha, né, a Deus, e nasceu Ismael, o filho segundo a carne. E Paulo, nos capítulos, ele faz uma alegoria, né, essas duas descendências, os que nascem segundo a carne e os que nascem segundo a vontade de Deus, o Espírito, que é em Isaac. E nós entendemos, por isso que a lição vai desenvolver, a gente aprende que nós somos os descendentes de Abraão pela fé em Jesus, né, que veio da descendência de Isaac, segundo o Espírito, né, que é a grande confusão hoje de Israel, né, presbítero, que eles assumem como se eles fossem pertencentes, né, o povo de Deus, e vão esquecendo que a promessa de Deus é para aqueles quem Deus elegeu, né? Então, Deus nomeou que em Isaque nós herdaríamos das promessas de Abraão, né, que é a vida eterna. E então, só para somar, né, para a gente entender que nós somos os descendentes de Abraão pela fé em Jesus Cristo, né? Não segundo a carne, como foi a descendência de Ismael, que é essa alegoria que a Bíblia faz. E a pergunta do nosso irmão Tiago, ela é bem contundente, né? A gente saber que Deus elegeu, mas como o presbítero falou, não cabe a nós essa economia, né? Cabe a nós a fé, né? Cabe a nós a fé. É uma lacuna, né, Tiago? Eu sei, uma lacuna que a gente fica, porque a gente acabou de ler agora aqui, né, que Deus elegeu Faraó para determinado fim e elegeu Moisés para outro. Então, mas a fé nos leva a confiar em Deus, apesar da gente não entender plenamente todas as coisas, principalmente nessa parte de eleição.
Microfone agora para o irmão Jonatas fazer a pergunta dele. Queria comentar um pouco também acerca sobre essa questão do momento que a gente fica com certa dúvida, como o Max comentou, o Thiago perguntou. Um dia desses eu estava até conversando com os amigos meus sobre essas coisas, falando, eu falei para ele, o mistério de Deus pertence a ele. Tudo que ele queria que a gente soubesse foi revelado na palavra dele. Então, se a gente for perder tempo com as dúvidas que a gente tem, coisas que não cabem a nós, às vezes nós nos afastamos de Deus. Teve uma vez que eu conversava com uma menina, aí ela estava perguntando, tipo, algumas coisas que ela tinha dúvida, só que eu não sabia responder porque não cabia a mim. Aí ela começou a indagar contra Deus. Eu falei, se a gente for perder tempo com essas dúvidas, a gente nunca vai ter fé. É a fé, e em Efésios diz que não nosso dom, é dom de Deus. E pela fé que a gente confia que Ele nunca falha, que Ele sempre faz as coisas que cooperam para o bem de todos nós. Agora uma pergunta interessante. Mesmo no Antigo Testamento, há momentos em que Deus coloca no povo de que ele também tinha a obrigação de levar a palavra aos gentios. Mas o povo de Deus também, aqueles israelenses, eram orgulhosos. Vamos colocar isso em questão. Não admitiam isso, não queriam isso. Não é mesmo? E Jesus veio, não, a palavra de Deus é para todos. Todos que queiram crer. É para os gentios também. Então, por isso estamos aqui. Mas é Deus quem escolhe. É Deus quem determina. É Deus quem aponta. Este é meu, este não será meu. E às vezes nós não entendemos. Então, poxa, Deus apontou para mim, que bom, mas e o meu filho não é? E aí? Nós que temos o amor de pai, ficamos desesperados. E muitos pais ficam. Mas tem que ter fé de que seu filho também será apontado por Deus em um momento futuro. E não desistir dele. Por isso não desistimos do Evangelho. E de levar o Evangelho a toda criatura. Através da evangelização. Porque nós não sabemos quem Deus apontou. Este é meu, este não é meu. Eu não sei. É da economia dele. Mas cabe a mim, que tenho agora a responsabilidade de levar a palavra a este ou aquele. Então, não se turbe com o teu coração, não se afadigue, calma, respira, ore e volte com sua amiga e recomece a conversa com ela. E tente sanar as dúvidas dela, confiando em Deus, tendo fé. Claro, estudando sempre. Para que não vá falar nada errado. Se puder, traga ela para cá. Para que ela tenha essa possibilidade também. O verdadeiro Israel de Deus é formado por pessoas escolhidas por Deus de todas as nações da terra. Olha que maravilha. É para todos. Exemplos bíblicos de eleição. Já está lá em Romanos 14, 9 de 14 a 33. Paulo cria e ensinava a doutrina da eleição de Deus. Considerava um eleito de Deus, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. A grande motivação do seu ministério era alcançar os eleitos do Senhor. Quando escreveu aos Efésios, disse: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha só o que ele disse aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Esse nele e ele, quem é? Meus irmãos, a grande
a grande questão aqui é que muitas das vezes nós não concordamos, porque somos falhos e pecadores, mas nós não concordamos com as escolhas de Deus. Por isso que tem essas intrigas, essas questões, essas dúvidas. São dúvidas. Por que Deus o escolheu? E às vezes, na nossa pequenez, na nossa falha, a gente acaba falando, ele não merece. Mas por que ele foi escolhido? Repara em Paulo, antes de ele ser chamado, o que ele era, o que ele fazia. Qualquer cristão da época, qualquer crente da época, diria, mas Deus, por que o Senhor o escolheu? Ele não merece. Ele leva cativo os irmãos. Ele nos persegue. Por que ele merece? E aí isso fica um embate terrível em nós. É uma guerra interna. E a gente não aceita, porque Deus o escolheu. Se transporte para a época. Viva aquela questão. Paulo era um judeu do alto escalão, com poder. Com poder. E ele perseguia os cristãos. Se coloque naquela época e pense, bom, Deus escolheu Paulo. Nesse momento ele tinha outro nome. Mas Deus o escolheu. Pense bem, você aceitaria? Repita isso. Você aceitaria? Eu acho que se aceitaria seria com uma imensa dificuldade, com imenso receio. É difícil aceitar certas coisas, certas escolhas, mas essa escolha não é nossa. É a escolha de Deus. 5 lições nesse verso. Microfone para o irmão. Antes de passar adiante. É interessante o irmão, o presbítero comentar desse ponto de vista, porque é a nossa tendência, né? A gente fala, poxa, o fulano fez tanta maldade, né? Geralmente é a nossa tendência, né? Olhar por esse ponto de vista do não merecimento. Só que um ponto de vista que é interessante a gente olhar é que se a gente parar para pensar, se Deus decidisse ser justo, ele falaria, não, todas essas pessoas, eles estão perdidos, ninguém deles merece. Eu não vou condenar todos, né? Mas o Senhor, na sua infinita bondade, misericórdia, selecionou algumas pessoas. Só que a questão é mais do não merecimento, né? Se for por merecimento, ninguém merece, né? Igual os versículos que sustentam as nossas doutrinas, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, né? Então, é um favor imerecido, né? Então, se for parar para pensar, nós não merecemos, ninguém merece, mas Deus mostra como ele é um Deus de amor, ele quer se relacionar conosco, né? Proximidade, né? Quer que nós nos acheguemos e ele proporciona tudo isso, né? Então, se a gente muda um pouco, né, esse prisma do ponto de vista de, o fulano não merece, né? A gente começa a pensar, ninguém merece, mas a gente está aqui, mesmo assim, né? E aí meio que o panorama muda, né? Então é interessante. Então temos que nos olhar no espelho, né? Eu mereço? E aí a gente aceitar esse apontamento de Deus, olha, eu quero aquele rapaz ali. Mas, Senhor, ele é viciado. Ele é ladrão. Ele é um criminoso. Ele é um devasso. Mas ele é meu.
Eu quero. Leve a palavra a ele. É difícil. Não é fácil. Não é mesmo? Não é fácil levar essa responsabilidade do evangelho, mas temos que fazê-lo. Vamos ver então o exemplo de Moisés e Faraó. Soberania na misericórdia. Vamos utilizar os exemplos de Moisés e Faraó. Paulo afirma que Deus é soberano para compadecer-se de quem quer e endurecer a quem quer. O irmão Max falou. Deus teve misericórdia de Moisés e endureceu o coração de Faraó. Porque era necessário. Foi preciso para que Deus pudesse mostrar todo o poder dele para o povo dele. Pudesse confiar. O povo de Israel estava humilhado, estava descrente, estava espezinhado e precisava entender que o seu Deus era o verdadeiro Deus e que tinha poder. Se dessa maneira Deus não seria injusto? E Paulo responde: de maneira nenhuma. Deus é justo e todos os seus caminhos são retos. Deus agiu com justiça para com Moisés e para com o Faraó. Agora, um exemplo que é o oleiro e o vaso. Soberania nos propósitos. Vou fazer um vaso. Eu sou o oleiro. Eu vou escolher o barro. Eu vou escolher a forma do vaso. Eu vou escolher o destino deste vaso. Ah, não me agradei desse vaso, infelizmente não deu certo. Eu vou desmanchar esse vaso e vou fazê-lo novamente. Se Deus é o oleiro e nós somos o vaso, por que então a gente fica com essa dúvida se aquele vaso é para a honra e o outro é para a desonra? O oleiro e o vaso. Paulo se utiliza de uma figura muito conhecida dos judeus, o vaso do oleiro. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Três lições importantes sobre Deus, o oleiro. Estamos em suas mãos. Ele faz cada vaso individualmente para a finalidade que quiser. Não existe vaso estragado em suas mãos que ele não possa consertar. Opa, vou consertar esse vaso. O microfone para o irmão. Não quer falar? Achei que quisesse. E ele é totalmente digno de fazer o seu vaso? Será que nós temos esse direito de contestar esse vaso feito por Deus? Não temos esse direito. Mas três importantes lições sobre nós, que somos o barro. O barro por si mesmo não tem nenhum valor. Somos pó e retornaremos ao pó. Se saímos da presença de Deus, o que é que sobra? Nada. Somos miseráveis. O vaso de barro é muito frágil. Vou fazer vasos de vários materiais. Vou fazer um vaso de pedra, vou fazer um vaso de concreto, eu vou fazer um vaso de lata, aço inox. São vasos de materiais diferentes, com resistências diferentes. E nós somos de barro. O mais frágil. O mais simples. O valor do vaso está na sua utilidade imaginada por quem o fabricou. Então eu tenho esse vaso aqui, que é utilizado para armazenar água potável. E tem esse outro vaso aqui, que é destinado para guardar terra. Qual vaso você colocará na sua estante?
O que tem terra, na sua despensa. Dentro da geladeira, uma ânfora, uma bilha, que é uma garrafinha pequena, feita de barro, muito utilizada no Nordeste. Vai para a geladeira. Qual bilha vai para a geladeira? Então, o destino desse vaso o torna o importante. E quem decide a que se destina este vaso é Deus. É Deus que coloca o valor. É Deus que cuida deste vaso porque ele é frágil, porque nós somos frágeis. E é Deus que destina a utilidade desse vaso. O oleiro e o vaso. Deus é o oleiro e nós somos o vaso. Está lá em Romanos 9, 25, 26. Diz assim, vamos relembrar. 25, 26. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Deus já havia previsto que não limitaria a sua graça apenas para os judeus, mas chamaria gentios ao arrependimento. E por isso estamos aqui. Fomos chamados por Deus. Sim, fomos. E nós temos essa missão: levar o evangelho a todo o povo, a toda criatura. Deus é soberano em limitar a quantidade dos salvos. Sim. Microfone para o irmão Marcos. E logo após a fala dele, iremos ler Romanos 27 e 29. É interessante a gente ver também na questão de Jonas, né, o profeta, quando o Senhor fala para ele ir até aquele povo para proclamar a palavra. Aí Jonas fala, vai para outro lugar, vai para Jope, ou seja, indo contra. Mas, Senhor, é razoável, esse povo é mau, esse povo é duro. Aí Deus não importa que a vontade de Deus cumpra, né? E interessante assim que na Bíblia, ali em Salmo 19, mostra que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É justamente Deus que promove querer ou realizar, assim como a lição nos fala do vaso, do oleiro, né, que importa a ele, no tempo oportuno, fazer o que bem lhe apraz, ou seja, glorificar o nome dele nas nossas vidas. Né? Exatamente. E também, não só quem, mas na quantidade. Romanos 9, 27, 29. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Deus exerceu sua soberania e graça com a nação de Israel, salvando apenas um remanescente fiel. Em síntese, Deus é soberano em salvar a quem e a quantos Ele quiser. Somente Deus sabe quem é e quantos são os seus escolhidos para a salvação. Deus sabe, eu não sei. Deus sabe onde estão, quem são, quantos são e por que deve salvá-los. O microfone para o presbítero Santos, por favor. E por que salvá-los?
E por que a palavra deve ser levada a ele? Nós não sabemos. Se tivesse deixado por conta daqueles irmãos, na época de Paulo, nós não teríamos grande parte do Novo Testamento hoje. Presbítero, nós como servos de Deus, partícipes do pacto da graça por Cristo Jesus, nós devemos nos lembrar também do pacto abraâmico, quando Deus disse, olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei para onde você deve ir, e ali haverá uma grande nação, o povo de Israel. Talvez muita gente pense que o povo de Israel, porque não reconheceu Jesus Cristo como Salvador, porque naquele momento eles estavam necessitando de um líder político, tanto que Samuel ainda insistiu bastante para que os sacerdotes continuassem liderando, era uma liderança dada por Deus, mas eles rejeitaram e Deus disse para Samuel, eu vou dar um rei para eles. Eles sofreram as consequências por causa da sua opção. Pecaram por transgredir aquilo que Deus havia preparado para eles, assim como nós também pecamos constantemente, né? Hoje nós somos separados, salvos por Cristo Jesus, mas o povo de Israel é como fala a palavra de Deus, nós acabamos de ler, a lição, existe o remanescente, né? E a gente deve ter também essa, digamos assim, essa percepção que Israel vive também o pacto da aliança feita por Deus. E Deus não é homem que minta, nem filho de homem para se arrepender do pacto que ele fez lá no Antigo Testamento com o povo. Tem um povo, é tanto que hoje na história de Israel já tem muitos israelitas que já são servos do Senhor Jesus Cristo. Então, tem um povo, nós não sabemos a quantidade deste povo, né? Nós não podemos enumerar, dizer que são aqueles 100 mil, não sei quantos mil, muitos dizem por aí, mas Deus tem um povo escolhido para habitar com ele. Amém. E, meus irmãos, se nós tivéssemos a oportunidade hoje de ter no momento de hoje o que aconteceu com Paulo, ou se nós pudéssemos nos transportar para aquela época e vivenciar a experiência que aquele irmão Ananias teve, que foi ele a missão de ir com Paulo, de ir a ter na presença de Paulo, qual seria a nossa decisão? Decisão imediata. Imediata. Nem pense muito. Com o nosso coração duro, faríamos o que Ananias fez. Ele deu uma pequena refutada. Mas, Senhor, este homem não é aquele que a perseguiu? Os irmãos, os meus irmãos, conhecidos meus, que foram levados para a prisão, que foram perseguidos e que perseguem? Este homem. Mas Deus tinha um propósito. Ele tinha um foco, um objetivo. Vai lá, Ananias, eu quero. Vai ser para mim, uma ferramenta incrível. E Ananias foi e cumpriu. E hoje sabemos quem foi Paulo. Por isso que nós não sabemos onde está o povo de Deus. Sabemos que ele existe. Não sabemos a quantidade, não sabemos a qualidade, não sabemos onde estão, não sabemos se é em culto ou não. Não sabemos nada. Por isso que a importância de sempre levar a palavra de Deus a todos os gentios e a todos.
Os gentios, por meio da fé, encontraram a justiça, salvação, sem procurá-la. E os judeus procuraram a justiça, salvação por meio das obras, e não a encontraram. Eles rejeitaram a Cristo. Mas isso que o presbítero Santos falou é real. Hoje em dia, temos muitos, mas muitos judeus devotos do judaísmo que estão se convertendo, que estão encontrando a Cristo. Temos muitos budistas, muçulmanos. O povo de Deus está em todo o mundo. E cabe a nós levar esta palavra. Chegar até ele de Deus lhe quer. E levando essa palavra a ele, poderemos então ter novos santos no mundo. Praticantes da palavra. Que busquem também a palavra. E que levem também a palavra. Como eu não sei onde estão, quem são e quantos são, devo continuar pregando o Evangelho. E você também. Assim, meus irmãos, nós completamos esta lição. O povo eleito, né? Israel é o povo eleito de Deus. E na próxima lição teremos o Israel de Deus. Aconselho aos irmãos que possam estar lendo a lição, acompanhando as passagens, para que possamos ter, inclusive, mais participações. Foi muito bom essa lição, eu gostei bastante. E nos acende sempre a lembrança de que não somos nada e que Deus é tudo. Perfeito. Em todo o tempo. E que tudo o que Deus escolheu foi bom. E foi para a sua economia e não para nós. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Pastor Gabriel colocou uma mensagem de Charles Hood e seu comentário na Epístola aos Romanos.